Vamos lá, galera, professor Rafael Gama mais uma vez com vocês aí do Desenrolado. Então vamos lá. Continuando o nosso módulo de fontes de energia, já abordamos aí combustíveis fósseis, já abordamos aí também energia nuclear. Agora é a hora de falar da chamada hidroeletricidade. Vamos para aquele nosso contexto atual? Qual seria o debate hoje? O que é que as provas poderiam exigir? Então vamos lá, bola da vez. Grande debate hoje. O Brasil precisa de mais energia, não precisa? Precisa. A economia cresceu bastante nos últimos 10 anos. Teve a famosa ascensão da classe média. Muita gente comprando veículos, eletrodomésticos principalmente. Porque a gente está falando de hidroeletricidade, então a gente foca bem nessa questão da demanda por energia elétrica no país. E aí fica aquele debate, né? Como é que eu vou conseguir suprir essa energia que o Brasil está demandando cada vez mais? Terei que fazer grandes usinas hidrelétricas? Não. Aonde? Na Amazônia? E o risco ambiental? Como é que fica? Isso aí, de repente, já foi tema até de redação do Enem. Nós já tivemos, por exemplo, a questão do desmatamento da Amazônia como tema de redação da prova. Rafael, mas desmatamento tem alguma coisa a ver com isso aqui? Claro que tem. Porque grandes centrais hidrelétricas na Amazônia, exemplo, usina de Belo Monte, Giral, Santo Antônio. Professor, eu lembro, Belo Monte também já caiu na prova do Enem. Caiu. E aí vai desmatar por quê? Porque você vai fazer grandes centrais, grandes lagos, barragens hidrelétricas, e isso vai, querendo ou não, ficar por cima da vegetação, que vai morrer. Tá? Então fica esse bizu, essa grande dica nossa aí, e a gente vai entrar agora então no contexto da coisa. Primeira perguntinha aqui para a gente responder. Como se produz energia hidrelétrica? Primeiro passo, eu tenho que arrumar uma queda d'água. Lembra? Queda d'água é mais comum nos rios de quê? Planalto ou de planície? Tranquilo, né? Rio de planície, rio de planalto. Rafael, estou lembrando, é bem melhor então formar hidrelétricas, construir hidrelétricas nos rios de planaltos. Vamos colocar bem aqui, ó. Rios de planaltos. Beleza. O de planície sempre vai ter uma dificuldade maior, muitas vezes um custo maior e vai produzir, teoricamente, menos hidroeletricidade. Beleza. Então arrumei aqui uma queda d'água, muitas vezes natural, num rio de planalto. Posso também aumentar essa queda d'água artificialmente. Fazendo o quê? Posso construir uma barragem, uma represa hidrelétrica. É bem verdade, galera, que essa represa ela tem duas funções. A primeira, de repente, é você aumentar a queda d'água artificialmente. Agora, talvez a mais importante é você segurar aquela água ali, porque como você tem um período ali de seca, as anomalias da vida, você consegue garantir 2, 3 anos até que mesmo não chovendo numa quantidade satisfatória, você continue a ter água naquela represa, tá? Para não prejudicar a sua produção de energia hidrelétrica. Então olha que dica legal. A barragem serve para duas coisas. Aumentar a queda d'água artificialmente e também para reter essa água para não faltar o ano todo para a produção de energia. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. E aí, quando eu tiver a barragem, eu vou ter a energia potencial da água, bonitinha, tá lá. Quando eu, de repente, abrir ali o sistema, essa água vai passar por um conjunto de tubulações. Esse conjunto de tubulações, dentro dele você encontra as chamadas turbinas. E essa água, ao se movimentar, passando pelas turbinas, você vai ter a chamada energia cinética. Isso vai fazer a turbina se movimentar. E a turbina se movimentando, você já tem ali o grande passo para ter a sua produção de energia elétrica. Olha que bacana então. Eu tenho uma queda da água, a água passa por essa tubulação com as turbinas, eu tenho aqui a energia cinética da água, a turbina vai girar, você tem tipo uma energia ali mecânica, e você depois vai ter uma conversão em energia elétrica. Moleza, né? Aí eu queria aproveitar aqui então para fazer o seguinte. Já que eu estou falando do funcionamento de uma hidrelétrica, por que a gente não comparar agora, rapidinho, como é que funciona uma termoelétrica e uma nuclear? Rafael, mas aí demora muito, é muita coisa, é muita informação. Galerinha, eu estou aqui é para desenrolar a sua vida, meu camarada. Eu estou aqui é para facilitar a sua preparação aí para as provas. Isso aqui é moleza. Ao contrário,
você vai ver que o funcionamento das três são muito parecidos. Tá? É muito parecido mesmo o funcionamento. Tá ligado aí como é que funciona a hidrelétrica? Sabe como é que é uma usina termoelétrica? Você tem uma mesma turbina, ela vai ter que girar também, igual a da hidrelétrica. Você vai ter energia ali mecânica e vai ter a conversão em energia elétrica. Professor, qual é a diferença? O que faz a turbina girar numa usina termoelétrica? E o que faz? Vapor. Só que qual é a pergunta? Como é que eu consigo esse vapor? Você vai queimar um combustível. Vai queimar um combustível, vai produzir energia térmica, calor, vai aquecer essa água vai virar vapor, esse vapor vai movimentar a turbina. Você sabe qual é a diferença de uma termoelétrica, então, para uma usina nuclear? Do ponto de vista, assim, bem simples, tá? É bem pequenininha. Você também vai ter o vapor movimentando as turbinas e o resto é tudo igual, na hidrelétrica, na termoelétrica. Professor, como é que se consegue o vapor? Mesma coisa. Assim como aqui, na termoelétrica, você vai precisar de energia térmica, calor. E aí é onde está a grande dica. Como é que você consegue este calor na nuclear? Você vai fazer a fissão nuclear. Ao fazer a fissão, vai produzir calor, usando ali urânio, por exemplo, enriquecido, vai produzir calor e o processo é o mesmo dali para frente, é muito parecido. Então olha a grande dica. Todas as três têm as turbinas, ou possuem as turbinas, essas turbinas têm que girar, e ao girar ali você vai poder fazer a conversão dessa energia em energia elétrica. Nessas duas, termoelétrica e nuclear, é o vapor d'água que movimenta, e na hidrelétrica, a própria energia cinética da água. Ficou fácil agora, né? Desenrolando é muito bom. Então vamos lá? Continuar? Vamos agora para o lado direito. Eu tenho aqui vantagens e desvantagens. Rafael, eu estou lembrando, você já deu essa dica em outro momento. Toda fonte de energia traz vantagens e desvantagens. Vamos lá rapidinho. Vantagens da usina hidrelétrica. É relativamente limpa, embora não seja 100%. A galerinha faz muita confusão nas provas. Tem sim emissão de gás, principalmente metano. Quando você alaga aquela vegetação e ela entra em decomposição, tem a liberação sim de gases para o aquecimento global, agora numa quantidade bem menor do que, por exemplo, uma usina termoelétrica. Tá? Então, tem sim emissão, mas é uma emissão muito pequena de gases poluentes. Isso depende muito da hidrelétrica que nós, porventura, estivermos falando. Outra vantagem é renovável. Água é um recurso natural renovável. Outra vantagem, a energia é relativamente barata, a sua produção. O que é caro é o quê? É a instalação, a construção da hidrelétrica. Isso custa caro. Agora, depois que a usina já está instalada, o custo ali de operação ele é bem menor quando comparado, por exemplo, à nuclear ou a uma termoelétrica. Beleza? Outra desvantagem, os grandes impactos ambientais. Então a gente pode citar aqui entre esses grandes impactos a questão de alagar grandes florestas como a Amazônia, por exemplo. Beleza, vamos lá. Hidroeletricidade no Brasil. Aproximadamente, galera, 77% da nossa energia elétrica, eu gosto de frisar bastante isso. O pessoal faz uma confusão danada por aí. A gente pega aí sites, provas até, falando em, olha, 77% da energia brasileira é de fonte hidráulica. Não é energia, é energia elétrica, tá? Se eu for falar de energia no sentido geral, existe uma diferença entre a energia primária e a energia elétrica. Nós estamos falando aqui de energia elétrica. Aí do 100% da energia elétrica brasileira, 77% aproximadamente vem realmente da fonte hidráulica. Vamos lá. Tem uma diferença entre potencial instalado e o potencial estimado. Olha o nome. Não tem dificuldade nenhuma. Potencial instalado é aquilo que realmente está sendo produzido agora. Potencial estimado é aquilo que eu espero produzir. Então, eu vou dar aqui um exemplo que é o real. Qual é o rio, na verdade, a bacia que tem o maior potencial instalado do Brasil? É a do Rio Paraná. Agora, qual é a bacia que tem o maior potencial estimado? A bacia amazônica. Então, para desenrolar logo, para ficar fácil, quem mais produz energia hidrelétrica atualmente no Brasil é a bacia do Paraná.
mas quem tem a maior capacidade possível, estimada de gerar. Aí vem para cá, ó. Eu vou ter a bacia amazônica. Legal, vamos lá, né? Finalizando, a grande polêmica que eu falei no início da aula. A questão da gente construir grandes usinas na Amazônia. Rafael, será que é viável? Não é? Aí depende. Existe a viabilidade econômica e tem a viabilidade ambiental. Você não pode avaliar só por um dos ângulos. E aí, eu costumo dizer o seguinte, essas usinas, Belo Monte, Jirau, Santo Antônio, no caso aí específico de Belo Monte, que é a maior obra sendo construída hoje no Brasil, ela é uma usina diferente. Ela é uma usina chamada a fio d'água. Nunca ouvi falar isso. Eu também, professor, tem que estar sempre se atualizando, não é isso? Há 5, 6, 7 anos atrás a gente não falava muito nisso aqui não. Nem se falava em usina a fio d'água. E eu lanço o desafio aqui para vocês, ó. Você sabe o que é uma usina a fio d'água? E aí a diferença é tão simples. As hidrelétricas antigas, tipo hidrelétrica de Itaipu, ela tem uma represa muito grande, tá? Essa daqui, a represa, ela é bem pequena. Então o impacto ambiental ela é menor. Por isso que ela chama a fio d'água. Rafael, ela deve ser melhor do que Itaipu, né? Que tem aquele lago enorme, gerou impacto ambiental, um desmatamento gigantesco. Aí é como eu digo, tem sempre vantagens e desvantagens. Vamos ao lado bom de Itaipu. Se der uma seca, 2, 3 anos ali você tem água garantido para produzir essa energia. Numa usina como Belo Monte, a gente está aí fadado de repente, a em algum momento de anomalia, uma seca na Amazônia, e eu não consegui produzir aquela energia que ela foi projetada para produzir, porque ela não tem uma grande barragem quando comparado às chamadas usinas tradicionais brasileiras, que têm as barragens enormes. Então isso é legal, né? Sempre tem seus prós e seus contras. Então, moçada, com essa dica final aí, termina esse nosso momento. Espero aí a gente se encontrar. Valeu, grande abraço aí. Continue firme e forte. Valeu!